Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo eu vou contar um dos problemas que eu tenho. Eu montei há mais ou menos uns 2 anos atrás, com um computador bem antigo, um servidor na casa dos meus pais, na qual esse servidor era apenas para servir como backup. Então, uma vez por semana, normalmente na sexta-feira, ele ligava, fazia o backup e depois ele desligava e ficava o resto da semana desligado e assim por diante, repetia esse ciclo toda sexta-feira, na qual a única função dele era para manter esses dados se por acaso o servidor da minha casa parasse de funcionar. Porém, com meus pais comprando impressora, começando a ter laptop cada um deles e assim por diante, eles começaram a ter o problema que queriam ter todas as informações centralizadas em um só lugar. Então a impressora é conectada na rede, eles não querem ter o computador ligado para ele fazer o scanner, ele faria o scanner diretamente na rede. Além do mais, eles querem ter um computador conectado, mexendo em um documento, e depois eles poderem ir para um outro computador, e assim por diante. E isso, com esse servidor, não se tornou mais interessante, porque é um servidor antigo, então o CPU dele é bem fraco, ele consome muito, eu acredito que vai ser por volta de 80 watts por hora, só standby, e se por acaso você colocar load e outras coisas, ele vai consumir mais energia. Além do mais, ele é um servidor muito grande, que está ocupando espaço desnecessário, e ele tem pouca memória RAM, por causa que ele, eu acho que é DDR2 ou DDR3, então não vale a pena comprar mais memória RAM, porque já é muito ultrapassado esse sistema. Então, pensando nisso, veio na minha cabeça, por que será que eu não compro um novo sinal de NAS para minha casa e pego o que eu já tenho e levo para casa dos meus pais? O problema é que, com a Synology de NAS, agora com essa nova versão que eles falam, apenas hard drives que sejam licenciados pela Synology NAS, sejam validados pela Synology NAS, vai ter todo o suporte. Então, para você ver o Smart, para ver quanto de memória que você tem, quanto que é da vida do seu hard drive, você precisa ter hard drives licenciados da Synology NAS. O que não necessariamente seria o mais interessante para mim, porque eu quero manter os hard drives que eu tenho, ou simplesmente comprar em qualquer fabricante que eu gosto e utilizar esses hard drives, o que não é mais possível a partir de 2025. E isso colocou um pouco fora dessa ideia de comprar o Synology NAS, então eu comecei a pesquisar um pouco na internet e ver qual seria outras opções que eu posso fazer. Pesquisando na internet tem bastante comentário sobre esse novo sistema de NAS da Ugreen. Então, por isso mesmo, antes de eu comprar qualquer coisa, eu comecei a pesquisar um pouco mais e me ver algumas informações. Então, nesse vídeo nós vamos comentar um pouco mais e tentar comparar um pouco mais sobre a Synology NAS e esse novo sistema de NAS Ugreen, qual que seria melhor, qual que seria a diferença e o que você tem que considerar se por acaso você decidir mudar da Synology NAS para outro sistema, ou se por acaso você quiser comprar seu primeiro sistema e esse primeiro sistema seja um NAS pré-build, então você tem mais opções a escolher. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu conheço vocês, eu acredito que ninguém quer ficar olhando a minha cara, me explicando como que funciona, como que é o sistema. Então, por isso mesmo que eu vou vir aqui na minha tela e tentar explicar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, aqui seria o site oficial da Ugreen, na qual ele oferece algum sistema de NAS. E ele fala Storage that put your security first. Então, storage que mantém a sua segurança em primeiro lugar. E aqui ele vem toda aquela página bonita sobre todos os NAS, todas as versões de NAS que ele oferece, qual que seria a aplicação deles, vamos supor, more powerful or more collaboration, ou você precisa mais espaço, ou você quer simplesmente mais velocidade. Então, basicamente, para cada tipo de aplicação, ele teria uma função delas. Então, se você quiser utilizar esse NAS como editor, você pode colocar apenas SSDs nesse NAS e ele vai funcionar muito rápido. Se por acaso você quiser ter mais informações, você vai comprar um NAS com pelo menos 8 bays, na qual ele vai ter mais storage. Se você quiser um NAS que vai ter mais acesso, você tem essa opção. E se por acaso você quiser um NAS mais simples, você teria essa opção. E cada NAS oferece uma função diferente e agora esse sistema da Ugreen
começa a ficar mais e mais famoso, mais gente começando a utilizar isso e mais reviews. Então, se por acaso mais pessoas estão fazendo review, talvez seja alguma coisa interessante. Por quê? QNAP e outros sistemas de NAS já estão no mercado há muito tempo, porém esse começou há muito pouco tempo e já está com bastante destaque, principalmente na internet, e por isso mesmo que me veio interessante, ou por isso mesmo que veio a curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre isso. E eles estão comentando um monte de coisa, mas o que eu quero vir é na questão de preços. Então, se eu voltar aqui, aqui teria todos os diferentes modelos de NAS, na qual tem bem menos modelos de NAS comparado ao Synology NAS. O Synology NAS deve ter 20, 30, 40 tipos diferentes, um para cada aplicação, e vários deles vêm do modelo como Home até o modelo mais Enterprise, na qual vem como Rack Mount, na qual você pode simplesmente montar no rack e assim por diante. Mas se você vir na questão que seria residencial, que seria no meu caso o que eu estou querendo procurar, ele tem menos opções. Então, só para a gente ter uma noção, aqui seriam essas versões. No nosso caso, nós vamos estar focando principalmente no versão de 4 storage ou 4 bay, que seria o equivalente para o DSM 923 mais, ou talvez no futuro vai ser 925 na hora que eu for comprar um novo 926. Então, vamos começar a olhar pelas especificações. Então, se eu olhar aqui no site, está 509. Para ser um pouco mais relevante, nós vamos entrar no mesmo site na qual oferece as duas versões. Então, nós vamos estar entrando na Amazon. Aqui na Amazon, ele oferece o mesmo preço, 509, na qual ele faça toda a descrição e nós podemos comprar ele, vai chegar daqui 2, 3 dias e assim por diante. Se eu vim aqui, o Synology NAS, a mesma versão, uma versão parecida, que seria a versão Plus, ele estaria na faixa de 561. Então o Synology NAS é um pouquinho mais caro. Mas tá, qual que seria a diferença? Qual que seria a maior vantagem entre os dois? Qual que seria a comparação entre esse e o Synology NAS? A primeira coisa que é o mais importante seria o nosso CPU, onde teria todas as informações nela. Se a gente vir nesse aqui da Synology NAS, se a gente abrir esse DSM e entrar no site da Synology NAS, nós vamos poder ver a especificação e nós vamos colocar lado a lado e tentar ver qual das duas especificações seria as melhores. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar comparar vai ser o CPU. Aqui está no site oficial da Ugreen, na qual eles falam que esse CPU que ele está utilizando seria o CPU Intel Pentium Gold Processor 8505. Então, se a gente abrir esse, o Intel Gold Processor, de acordo com o benchmark, ele teria um score de 9.255, na qual o single thread ele teria 3.255. Então, se a gente vir agora no site da Synology NAS, ele fala que é o CPU que ele está utilizando, vai ser o ADM V1500B. Então, se a gente abrir ele, ele teria um score de 4.566. Então, mais ou menos, o CPU seria a metade do CPU da Ugreen. Então, já de começo, o CPU da Ugreen, ele é bem mais eficiente. Então, olhando aqui os dados, uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de cores de CPU. Então, o Intel teria mais cores, mas menos threads, no qual o Ryzen teria menos cores, mas mais threads. Não sei se essa informação é correta, porque normalmente ele é um core e 2 threads para cada core, mas mesmo assim, talvez seja alguma coisa diferente. Mas o que mais me chama a atenção seria essa parte de GPU. O Ryzen não tem nenhum GPU, na qual o Intel teria um GPU já embutido. Qual que seria a maior diferença disso? Se por acaso você quer fazer transcodificações de vídeo, você poderia utilizar esse CPU ou esse GPU para fazer essa transcodificação, o que se torna muito mais rápido para fazer codificação, principalmente quando você quiser mover de 4K para uma resolução menor. Então, já de cara, esse CPU, além de ter um score maior no benchmark, ele teria GPU na qual faz toda a diferença para transcodificações. Outra coisa interessante é que, se a gente voltar aqui e Fast Transfers, ele já de cara vem com uma porta de
10 GB e uma porta de 2.5 GB, na qual essa é a parte mais interessante do seu NAS, você tem conexões rápidas para transmissão de dados. E se a gente vir agora no site da Synology NAS e vir especialmente na questão de portas externas, ele teria duas portas de 2.5. Na verdade, se sua rede só vai ter 2.5, não vai fazer muita diferença, porém, se tua rede tiver a opção de utilizar 10 GB de velocidade, então, para isso, você deveria fazer uma expansão na qual tem a expansão port e você precisaria adicionar um cartão de 10 GB, o que aumenta o preço desse sistema. Na questão de storage, os dois têm basicamente o mesmo setup. Então, se você olhar aqui, ele tem a opção de 4 HDs, 4 bay e teria a opção de 2 NVMe. Se a gente ir no Green, ele teria a mesma opção, ele teria a opção de 4 HDs e 2 NVMe, os dois funcionariam com esses HDs ou esses SSDs para cache. Então, basicamente, ele vai copiar todas as informações inicialmente no cache e depois ele vai gravar no HD. Por que tem que ter dois? Porque se por acaso um falhar, o outro tem as informações, por isso normalmente eles vão funcionar como mirror. Já de cara, o Green oferece 8 GB de memória RAM, na qual você pode expandir até 64 com o DDR5. Se a gente vir no site da Synology NAS e procurar a questão de memória RAM, ele vem com 4 GB, na qual você pode expandir no máximo 32 GB. Se por acaso você quiser utilizar máquinas virtuais, você vai utilizar mais memória RAM e ter a opção de adicionar mais memória RAM se torna muito mais interessante. Outra coisa que você tem que ter em mente é todos os produtos da Synology NAS têm que estar no próprio environment da Synology NAS. Então, se por acaso você quiser comprar expansão da memória RAM, eles sugerem você comprar a expansão da memória RAM do próprio site da Synology NAS, que eles garantem isso. A mesma coisa não vai ser aplicado no Ugreen, porque você pode comprar outras marcas e fazer o upgrade se você conseguir a mesma velocidade. Outra coisa que é interessante é que ainda em 2025 a Synology NAS continua usando memória RAM DDR4, na qual o Ugreen já está usando DDR5, que oferece muito mais velocidade para transmissão e processamento desses dados. Então, eles já estão a um passo à frente na questão de inovações em relação ao Synology NAS. Já de cara, o hardware da Green é bem mais poderoso e você vai estar pagando um pouco menos da Synology NAS. Então vai perguntar, Alan, por que você já não vai direto para o Green, considerado que você vai economizar 50, 60 pounds? Então, para isso, eu baixei ou pedi para o ChatGPT criar esse Excel ou esse Word para mim, fazendo a comparação desses dois sistemas. Primeira coisa seria o sistema operacional. Se a gente vir aqui, o sistema operacional da Synology NAS e o da Ugreen são sistemas operacionais próprios, na qual o Synology NAS usa DSM e o Ugreen usa de Ugreen OS. Os dois têm interface simples, consegue acessar na internet, você consegue personalizar, porém, se você pensar na Synology NAS, ele tem mais tempo no mercado, então você consegue personalizar mais em comparação ao Ugreen. Então ele é bem limitado. Acesso remoto, com a Synology NAS você tem o Click Connect e você tem a VPN, porém para o Green tem um pouco mais restrições disso. Não existe o próprio Click Connect ou a própria extensão. Porém, eu não uso normalmente esse aplicativo porque eu acabo utilizando ou o Cloudflare Tunnel ou uma VPN, na qual torna o meu sistema muito mais rápido. E ele oferece a opção de Tailscale. Então, depende da sua utilização. Se por acaso você não quiser utilizar o Cloudflare Tunnel, se por acaso você não quiser utilizar uma VPN e você quiser ter acesso a esse servidor, daí o Click Connect acaba sendo mais interessante, mas é de opção a opção. Outra coisa seria loja de aplicativos ou App Store. Se você pensar o Synology NAS, na qual tem muito mais tempo de criar um sistema e melhorar ele, principalmente com aplicativos tais como Backup ou mais focados para a empresa como Business Backup e outras coisas, na qual vai garantir que se por acaso você de uma empresa e quiser fazer o backup do seu SharePoint, você vai poder fazer isso. Se você quiser fazer o backup do seu Google Corporation, você pode fazer isso.
Já o Green, ele tem bem mais limitado, você continua podendo utilizar todos os aplicativos do Docker, porém o sistema OS ele está bem mais desempenhado, bem mais envolvido na questão do Synology NAS em relação ao nosso Ugreen. Outra coisa, se você pensar virtualização, até o início de 2025 não era possível, agora o Green tem a virtualização e os pacotes de terceiros ele vai estar utilizando mais Docker. Já o Synology NAS tem um pouco mais repositórios na questão de comunidades. O que a gente vem agora na questão de sincronização, os dois oferecem sincronização dos maiores serviços. O Synology NAS oferece um pouquinho mais, mas os dois são comparados, então não posso falar qual que seria o menor ou qual que seria o melhor ou pior. Outra coisa, suporta Time Machine, os dois têm esse suporte, e backup ferramenta, um teria o nosso Synology Active Backup e o outro teria o Backup Ugreen, um pouquinho mais simples, mas os dois fazem a mesma opção. Se a gente vir na questão de gerenciamento de usuários, os dois são mais ou menos iguais, um pouco mais complexo no Synology NAS, na qual oferece aquele ACL, oferece mais integração em condomínio e outras coisas. Se por acaso você não precisa isso, o Green vai oferecer o básico controle de usuários, bem parecido com o nosso OpenMediaVault, que oferece algumas informações básicas. Os dois oferecem dois Factors Authentication e algumas informações básicas de firewall. Já na questão de auditoria, o Synology NAS oferece o melhor desempenho, porque está mais tempo no mercado, teve mais auditorias. Já o Ugreen tem uma básica, na qual algumas coisas foram verificadas, mas não tão comprovadas como o nosso Synology NAS. Se a gente pensar na questão de mídia, compartilhamento de fotos e arquivos, os dois teriam o Synology Photos, na qual consegue identificar AI, e o Green tem um pouco mais focado para o AI, já o Synology NAS tem uma opção básica. Os dois vão funcionar de modo parecido. E streaming, os dois têm basicamente as mesmas opções de stream. Os dois têm basicamente a mesma opção de stream e basicamente a mesma opção de compartilhamento. Se você estiver utilizando a tua rede, o que você vai usar mais? O SMB e talvez o WebDAV, FTP e basicamente isso. A não ser que você tenha uma aplicação bem específica, daí não vai funcionar diretamente para o Ugreen, mas vai ter mais opções para o Synology NAS. Recursos de inteligência artificiais, o Ugreen está desenvolvendo, está melhorando. Agora estão tentando lançar um novo que é o AI, que vai ter Large Language Model, ATAT e assim por diante. Então acaba tendo mais investimento. O Synology NAS seria mais conservador, na qual eles testam, eles demoram mais tempo para verificar, que acaba demorando mais tempo até eles conseguirem liberar uma opção nova. E questão de licenciamento, se por acaso você quiser ter mais máquinas virtuais, se por acaso você quiser ter mais câmeras, offices, você vai ter que pagar uma licença para o Synology NAS e o Green oferece tudo de graça. Além do mais, a compatibilidade do código aberto, ele é um pouco mais moderado. Já a questão do US ou código, o Ugreen oferece mais abertura para você instalar mais aplicativos comparado ao nosso Synology NAS. Outra vantagem é que, se por acaso você tiver o Synology NAS e você quiser instalar qualquer outro sistema operacional, vamos supor que você vai querer instalar OpenMediaVault nesse Synology NAS, ou outro NAS nesse Synology NAS, o Synology NAS não permite que você faça isso e ele vai bloquear que você mude o OS do sistema. Já o Green, se por acaso você não gostar do sistema operacional que ele oferece, você sempre pode mudar o sistema operacional. Então você poderia instalar o OpenMediaVault, você poderia instalar outro NAS e outro sistema e ter a caixa do Ugreen como sistema e depois você instalar os recursos ou o dispositivo que você quiser. Não sei se é interessante porque se por acaso você decidir comprar um NAS desse, a ideia é simple, out of box ou diretamente da caixa, você pode instalar, fazer as configurações básicas e começar a utilizar. Então, por isso mesmo, ainda não comprei nenhuma dessas opções, porque eu estou decidindo qual delas que seria melhor, ou caso eu queira, eu simplesmente vou montar um servidor do zero, comprar todos os componentes,
pelo preço que eu vou acabar gastando para esse Synology NAS, ou para esse Ugreen, talvez eu consiga comprar um mini computer ou comprar todas as peças e montar um servidor parecido ou até melhor em comparado a ter o out of box. Então, por isso mesmo que eu estou comparando. Em resumo, os dois sistemas são bons. O Synology NAS está indo para um sistema, o ecossistema mais fechado, bem parecido com o ecossistema da Apple, na qual você precisa ter os HDs da Synology NAS, você precisa ter a memória RAM da Synology NAS, você precisa ter o SSD da Synology NAS e todos os componentes para rodar tem que estar na Synology NAS. Mais para frente eu nem vou ficar surpreso que só vai ser compatível para roteadores da Synology NAS, switch da Synology NAS, câmeras e assim por diante. Eles estão querendo montar um sistema mais fechado. Já o Green, ele está uma opção mais aberto, prometendo muitas mais opções, com um sistema de hardware mais barato e um sistema bem mais poderoso, com um software que ainda está em desenvolvimento, porém, olhando com todo o desenvolvimento e quanto que eles estão investindo, é bem promissor que no futuro esse sistema do NAS, do Green, vai ser possivelmente melhor, porém não sei se esse ainda é o momento para eu pegar e investir em um sistema separado ou simplesmente eu montar um sistema de acordo com minhas necessidades e utilizar ele desse jeito. Então, desse jeito, eu cheguei ao fim desse vídeo, ainda não decidi comprar nada, porque nos próximos vídeos eu vou comentar sobre a opção de você montar seu próprio sistema, como que você pode fazer isso e assim por diante. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.